Olá, meu nome é Renata Vilas Boas, eu sou diretora na RIEX, que é Rede Internacional de Excelência Jurídica do Distrito Federal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o suppresso e surrectio nas relações familiares. Bom, primeiro, suppresso e surrectio são duas expressões em latim e uma se contrapõe à outra. A gente utiliza essas expressões de uma forma muito comum nas relações pactuadas em termos de contratos, mas a gente também está trazendo isso para dentro do direito das famílias. Alguns doutrinadores e algumas já decisões judiciais têm como base a ideia da suppressio e da surrectio. Bom, vamos lá. O que vem ser a suppressio? A suppressio a gente tem, ela surge, ela ocorre quando eu tenho um direito, mas ele não é exercido durante um determinado lapso de tempo. Ou seja, eu tenho esse direito, mas em razão de eu não utilizar, não buscar esse direito, eu acabo gerando na outra pessoa uma expectativa de que aquilo ali não vai mais ser cobrado, não vai ser mais pedido, não vai ser mais pleiteado. Então, assim, eu tenho direito e deixo de exercer esse direito. Já a surrectio, no sentido contrário, ela vai fazer uma ampliação de um conteúdo obrigacional. O que eu tenho? Há uma previsão, essa previsão está limitada a você fazer tal coisa, mas além disso você faz muito mais. Então, amplia o conteúdo obrigacional. Nessa forma, eu tenho o quê? Alguém que não tinha um determinado direito passa a ter em razão da conduta do outro. Bom, e o que esses dois agora têm com relação ao direito das famílias? Bom, vamos pensar na questão dos alimentos, que é um exemplo que a gente tem. Uma vez que foi fixada em juízo um valor de alimentos, então imagine que esse pai aí, ele está sendo condenado a pagar um salário mínimo de alimentos para o seu filho. Ok, é isso que está previsto na sentença. Só que, além dele pagar esse um salário mínimo, ele vem e paga o plano de saúde, ele paga a escola, ele vai agregando outros valores, além daquele que foi estabelecido na decisão judicial. Nesse momento, então, o que eu tenho? Uma ampliação de um conteúdo obrigacional. Essa pessoa chamou para si a obrigação de continuar arcando com esses valores. Então, se lá na frente ele virar e falar assim, agora eu não pago mais essa escola ou esse plano de saúde, a gente vai virar e falar assim, não. Por quê? Porque você gerou essa expectativa naquela pessoa que precisa dos alimentos de receber os alimentos nessa nova forma. Qual seja? Aquele um salário previsto na sentença, mais aquilo que esse genitor veio fazendo, que é o pagamento dessa escola e o pagamento desse plano de saúde. Dentro dessa ideia, eu tive o quê? Uma ampliação do conteúdo obrigacional. Surgiu então aí um exemplo de surrectio dentro das relações familiares, dentro do direito de família. Na suppressio, ou seja, esse direito ele não é exercido. E aí, depois de um certo tempo, não posso mais questionar, não posso mais falar sobre isso. É o exemplo da traição. Então, imagine que eu tenho um casal, que eu tenho ali a previsão desse dever de fidelidade e um dos cônjuges vai e trai o outro. O que ocorre? Ele pode já romper o casamento, falar que esse dever de fidelidade foi rompido e não permanecer no casamento. Mas pode ser que esse cônjuge, ele continue casado. Fica casado 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí lá com 5 anos vai falar assim, eu vou terminar o casamento porque você me traiu há 5 anos atrás. Nesse caso também, eu vou encontrar uma situação de surrectio que não vai amparar a esse cônjuge que foi traído, porque durante esse lapso temporal, ele não exerceu o direito dele de pedir o divórcio, de questionar aquela conduta. Somente passados 5 anos é que ele resolve fazer isso. Então, é como se ele tivesse feito, nesse exemplo, uma espécie de perdão tácito e não pode ser revisto ou cobrado do outro cônjuge uma conduta que imaginou-se que já tinha sido superada ali naquele casamento. Então, tanto a suppressio quanto a surrectio, elas já estão vindo em decisões judiciais, sendo fundamentada nessa ideia de que esse direito, se você não o exercer de forma adequada, você gera a expectativa no outro e não pode, então, depois querer voltar atrás, querer fazer com que aquilo que foi pactuado inicialmente retome a posição inicial, porque você já gerou toda uma expectativa na outra parte. Com isso, a gente encerra mais esse momento de família e eu espero encontrá-los em breve.